Pessoal, ontem o Vini Júnior deu show no Campeonato Espanhol. Marcou um golaço de trivela e ainda serviu uma assistência. Hoje, Mbappé mostrou humildade, elogiou o gol do brasileiro e rasgou elogios ao craque. Fica até o final para ver as palavras do francês sobre o Vini. E depois, quero saber sua opinião sobre uma polêmica envolvendo o camisa 7. Não tem jeito, Vinícius Júnior continua sendo o craque do Real Madrid, mesmo sendo substituído quase sempre por Xabi Alonso e deixado de lado pelo treinador. Ainda assim, ele segue decidindo jogos. Ontem, com aquele golaço e assistência, Vini deixou claro e mandou um recado direto ao técnico. Ele quer e vai continuar sendo o grande nome desse Real Madrid e merece ser titular absoluto. Tanto é que, pela primeira vez em muito tempo, jogou os 90 minutos sob comando de Xabi Alonso. Mas também, depois de um gol daqueles e mais uma assistência, o treinador não teria coragem de substituí-lo de jeito nenhum. E olha só que curioso, mesmo sendo constantemente questionado, o Vini não perde a confiança. Ele sabe que cada minuto em campo é a chance de provar que é decisivo. Ontem não foi só um golaço, foi uma resposta em campo, um recado silencioso e poderoso para quem ainda duvida do protagonismo dele. E aí entra a fala do Mbappé. Ele poderia muito bem ter ficado quieto, mas preferiu reconhecer o talento do brasileiro. Isso mostra duas coisas. Primeiro, o respeito entre grandes craques. Segundo, que o mundo inteiro já entende o tamanho do Vini, mesmo quando dentro do próprio clube ele parece ser contestado. Agora, eu quero jogar essa bola para você. Será que o Xabi Alonso está realmente certo em tirar o Vini de campo tantas vezes? Ou será que ele está desperdiçando a força de um jogador que pode mudar qualquer partida em uma jogada? Porque a verdade é essa. Craques não se medem só pela obediência tática, se medem pela capacidade de decidir. E nisso, o Vini está sobrando. E é aí que entra a polêmica. Muita gente vem dizendo que o Vini Júnior sofre não só com as decisões do treinador, mas também com algo ainda mais profundo. Uma resistência silenciosa dentro do próprio clube. Alguns acreditam que por ser jovem, ousado e não ter medo de se impor, ele acaba incomodando. Outros defendem que a questão é ainda mais séria, que envolve até preconceito e falta de valorização do talento brasileiro em comparação com os jogadores europeus. Se liga nas palavras do Mbappé. O Vini estava muito bem ontem, muito mesmo. Ele marcou um gol muito bonito. Só ele sabe fazer isso. É um jogador especial, muito talentoso, que pode decidir uma partida com um lance como o de ontem. O Vini é muito importante para nós. E ele sabe disso. Sabe da importância que tem dentro do elenco. Sem ele, não seríamos os mesmos. Ele está bem com o Xabi. Eles conversaram bastante hoje e estão cada vez mais próximos. Não existe briga entre eles. O Vinícius apenas ficou chateado, o que é normal. O Xabi entende isso, até porque também foi jogador, então ninguém está preocupado com essa situação. Precisamos melhorar. Estamos jogando bem, mas temos que desenvolver mais e evoluir ainda mais. Sempre há o que melhorar. Essa temporada tem tudo para ser muito boa para nós. Temos alguns dos melhores jogadores do mundo, um grande treinador, e vestimos a camisa do maior clube do mundo. Vinícius Júnior vive talvez um dos momentos mais simbólicos da sua carreira no Real Madrid. Ele já não é apenas a jovem promessa brasileira que encantava pelo drible e pela ousadia. Hoje é peça fundamental de um dos maiores clubes do mundo. Cada jogo parece ser um teste de fogo, e ele responde com aquilo que tem de melhor. Gols decisivos, assistências inesperadas e uma capacidade única de mudar o rumo da partida em um único lance. Apesar disso, sua trajetória dentro do clube ainda é marcada por tensões. A relação com o técnico Xabi Alonso gera debates. Muitos torcedores questionam as substituições frequentes, como se houvesse uma tentativa de limitar o brilho do brasileiro. Mas, mesmo assim, o Vini segue mostrando resiliência. Ele entra em campo, decide e no silêncio das jogadas manda recados claros. Ele não está disposto a ser coadjuvante. O que chama a atenção é a maturidade que ele vem demonstrando. Antes, um jogador explosivo que se irritava facilmente com críticas ou provocações. Hoje, ainda mantém a chama da ousadia, mas tem mostrado mais foco, mais calma e um entendimento maior de que a pressão faz parte de ser protagonista em um clube gigantesco. E o impacto dele vai além das quatro linhas. Vinícius é símbolo de resistência contra o racismo, contra a subestimação
e contra a ideia de que craques brasileiros não podem ser líderes em clubes europeus. Ele representa uma nova geração que não aceita calar diante das injustiças e, ao mesmo tempo, não deixa de brilhar em campo. A relação entre Vinícius Júnior e Xabi Alonso é um dos pontos mais comentados desta temporada. Enquanto alguns veem nas substituições constantes um sinal de desconfiança, outros acreditam que o treinador está tentando preservar o jogador fisicamente para os momentos mais decisivos. Mas o fato é que quando o Vini fica os 90 minutos em campo, a diferença é clara. O Real Madrid ganha em profundidade, em intensidade e em imprevisibilidade. O time depende dele mais do que parece. Sem Vinícius, o ataque perde velocidade e perde também aquele fator surpresa que desarma qualquer defesa. Com ele, até os adversários mudam a estratégia, dobram a marcação, recuam linhas e, mesmo assim, muitas vezes não conseguem pará-lo. Isso mostra o quanto o brasileiro já alcançou o status de protagonista. Para o elenco, ter um jogador como o Vini é também um alívio. Ele assume responsabilidades, chama o jogo, não se esconde. Essa postura contagia companheiros, que encontram nele uma referência dentro e fora de campo. Por isso, cada decisão de Alonso envolvendo o camisa 7 gera debates acalorados entre torcedores e da imprensa. Mas, no fundo, essa tensão silenciosa pode até ser positiva. O Vini parece jogar ainda mais motivado quando sente que precisa provar algo. E cada vez que entra em campo e decide, fortalece o argumento de que não pode ser tratado apenas como mais um no elenco. Ele é peça-chave, talvez o jogador mais desequilibrante do Real Madrid atual. Mais do que dribles, gols e assistências, Vinícius Júnior se transformou em um símbolo. Ele representa a força do talento brasileiro que não se curva diante das críticas, que encara o preconceito de frente e que se recusa a ser apenas um figurante em um clube acostumado a ídolos históricos. O que impressiona é que, mesmo tão jovem, ele já carrega uma responsabilidade que muitos jogadores só enfrentam no fim da carreira. Ele não é apenas um atacante veloz. É a faísca que acende o Real Madrid nos momentos em que o time parece sem saída. Essa capacidade de mudar o jogo em segundos é algo raro, reservado apenas aos grandes craques. E talvez seja exatamente isso que incomoda alguns. O fato de o Vini não se contentar em ser coadjuvante. Ele quer ser protagonista, quer marcar época, quer entrar para a galeria de nomes que transformaram a história do clube. E se depender do que ele mostra em campo, está no caminho certo. O futuro do Real Madrid passa pelos pés de Vinícius Júnior. Cabe a Xabi Alonso entender que segurar esse brilho não é estratégia, é desperdício. Porque um craque como o Vini não se administra com freio, se administra com confiança. E a pergunta que fica é: será que o Real Madrid já entendeu a dimensão do que tem nas mãos? Ou será que o próprio clube ainda vai precisar de mais alguns golaços e atuações decisivas para perceber que o seu verdadeiro líder técnico veste a camisa 7 e atende pelo nome de Vinícius Júnior? No fim das contas, o que fica claro é que Vinícius Júnior já não é promessa, é realidade. Ele decide jogos, inspira companheiros e carrega nas costas a chama que mantém o Real Madrid entre os gigantes. Mesmo quando contestado, ele responde da forma mais nobre que existe no futebol. Dentro de campo, com gols, coragem e talento. A verdade é simples: segurar o brilho de um craque como o Vini é impossível. O Real Madrid precisa dele tanto quanto precisa de títulos. E se o clube souber valorizar esse momento, estaremos vendo não apenas um grande jogador, mas o nascimento de uma lenda. Porque no futuro, quando lembrarem desta era, não vão falar apenas do treinador ou do elenco. Vão falar do garoto brasileiro que ousou, resistiu e se tornou o rosto de um time lendário. Vinícius Júnior não é só mais um no Real Madrid. Ele é hoje o coração que faz esse time pulsar.